Olá, bem-vindo a mais uma entrevista, mais um pedaço do nosso curso avançado de opções. Hoje eu tenho o prazer de receber com a gente o professor Luiz Maurício da Silva. Professor, como é que tá? Seja muito bem-vindo. Para quem não conhece, o professor Luiz Maurício é uma das maiores autoridades de opção do Brasil, um cara que contribui para o mercado de opções brasileiro há muito tempo, autor desse grande livro aqui, Mercado de Opções, que eu sou até uma pessoa que tenho até interesses pessoais, então não posso nem dizer do quanto esse livro é bom. Vamos conversar um pouquinho, seja muito bem-vindo. Ele veio correndo lá da USP, o professor está cada vez num lugar, uma pessoa super dinâmica, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida. Quem que é o Luiz Maurício? Diante de mais nada, eu agradeço o convite, Roxo, e para mim é um prazerzaço estar participando com um amigo, primeiro porque você prefaciou o meu livro, para mim foi uma honra ter um amigo também que difunde o mercado de opções, e nós estamos nessa luta, nessa batalha. Algumas pessoas não sabem da minha formação, da minha, vamos dizer, trajetória. Exato. Então vou tentar aqui resumir rapidamente. Eu entrei nesse mercado em 1984. Eu sou um dos que participou da criação da primeira bolsa de derivativos no Brasil, que foi a BBF. Né? Então, em seguida veio a BMF. E eu fui contratado para fazer a parte toda operacional. Então nós estudamos a Bolsa de Chicago, a Clearing, que era a ICCH de Londres. Então, você imaginar em 84, explicar para o mercado o que é mercado de futuros, de opções, era muito difícil. Então, as salas ficavam com 400, 500 pessoas, tudo sentado em pé, querendo aprender sobre OTN e LTN. Curiosidade toda do que era o mercado. Mercado, e ninguém sabia de nada, nem o Banco Central não tinha pessoas preparadas. E em 84, então, com esse conhecimento de fazer toda a parte operacional, eu recebi uma informação do presidente na época, que era o Vigílio Gibbon, um dos precursores de doutorado, né, da FGV, da primeira turma do Mário Henrique Simons, e por uma maior coincidência é que o grupo que estudou a Bolsa de Chicago, que as pessoas não sabem, eram 7 caras, e os 7 tinham 4 que tinham pós-graduação, mestrado e doutorado. Então você imagina cair num grupo desse, com a ânsia, fome de estudar. Puxa, você aprende muito. Muito. Eu nunca esqueço quando ele botou na mesa, você quer aprender o mercado de futuro, ou seja, do futuro, isso, que é o mercado de futuro? Eu falei, quero. Então você esquece toda a sua formação de sistema e OIM e vem estudar isso. Então eu entrei de cabeça, estudava como funcionavam essas bolsas, e nós criamos uma bolsa em 3 meses. Você imaginar, eu era a pessoa que especificava, passava para os programadores, testava, juntamente com João Batista Fraga, que foi o diretor-geral da CBLC, que eu tive o prazer de revê-lo em Campo do Jordão, também concluiu o doutorado dele, fiquei muito feliz. Então você imagina, o meu aprendizado foi na prática, estudar como funciona uma bolsa negociando boi, feijão, milho pelo Brasil, custódia fungível de ouro aqui em São Paulo, vim no Citibank, muito legal. Estudar isso. Então essa é a formação na prática. Aí é onde entra a teoria. A teoria entrou em 87, mais agregar alguma coisa, que eu nasci em favela no Rio de Janeiro, eu fui criado na Cidade de Deus, o pessoal ouve falar da Cidade de Deus, a maioria dos meus colegas morreram envolvidos com drogas, mas eu lá dentro estudava, vamos dizer, ajudava os jovens, eu tinha time de futebol, que eu sou apaixonado por futebol. Ensinar eles pelo caminho da educação, nada disso. Então, sempre estudei e consegui uma bolsa de mestrado do governo brasileiro para estudar fora do Brasil, em 87, para fazer mestrado. Morava na Cidade de Deus com bolsa de mestrado. São 2 anos, eu estudei e fiz estratégia internacional. Aonde? Na Universidade Autônoma de Madrid. Então, até o filho do rei estudava na universidade. Que legal. Então, eu contava nos dedos quantos brasileiros estudavam lá. E eu fui agraciado. Eu agradeço a Deus que eu tive essa oportunidade de ter estudado lá. Então, quando eu larguei a Bolsa de Futuros, o Vigílio falou, cavalo selado só passa uma vez na sua vida. Conhecimento não tem preço. Eu era assessor deles. Então, eu ficava com receio de largar um emprego fantástico numa bolsa para estudar, investir. Então, eu acreditava que quando eu voltasse para o Brasil, em 90, eu pudesse aplicar esse meu conhecimento. Infelizmente, nós vimos que em 90, o país estava com tudo congelado. Eu estive em Brasília, fui sabatinado. Um dia a gente precisava até... Nós vamos fazer vários vídeos juntos no futuro, o senhor não se preocupe. Você não se preocupe. Mas a gente ia fazer um vídeo um dia falando sobre como foi a crise de 90, porque disse que foi gravíssima. Né? A bolsa todo dia abria com circuit break, né?
O importante é você falar de circuit break. Inclusive, isso tem no meu livro, eu falo uma linhazinha de circuit break. O que é circuit break? Muita gente fala, circuit parou a bolsa. Mas qual é o motivo? O motivo, isso em 80, você imaginar colocar circuit break dentro de um sistema em 1984. Nós não estamos falando das tecnologias de hoje, que você, para escrever uma linha de texto, você ficava aqui, eu ficava lá na outra sala, no processador, vê se chegou aí, chegou. Era assim, na unha. Então, e a linguagem que nós escrevíamos é a linguagem de máquina, assembler e biomumps. Então, linguagem que você escrevia 3.000 programas. Então, você falar de circuit break foi em 84, ele foi criado nas bolsas de derivativos. Por quê? Que grande parte, as posições vendedoras é que estão mais expostas. Isso. Então, a clearing entra, pergunta lá para os membros de compensação, aí roxo, vai abrir, está em gap, a tendência é baixista, o que eu faço? Pede teus membros de mercado zerem a posição dele. Então, vou abrir. Ou seja, por quê? Para verificar a saúde financeira desses clientes. Então, por isso que nós temos o circuit break, para proteger os vendedores, os que estão com posição à descoberta. E aí, década de 90, como é que foi a década de 90? Terrível. Eu voltei da Espanha com um mestrado, crente que estava abafando, né? Vou trabalhar no governo brasileiro, minha tese de mestrado. Eu li outro dia sobre cisnes negros positivos. Você tem que ser visionário. Então, na minha vida, sempre isso. Lancei um livro em 96, quando ninguém queria. Criei uma editora quando ninguém queria. Fiz um mestrado, tese de mestrado, criar a Alca, em 87, com moeda única, modelo de Markovitch, cesta sintética. Então, eu acreditava que o mundo ia se fechar em blocos econômicos e ia ter guerra comercial. Era isso a minha intenção. Então, 90, tudo congelado, os preços. Vamos dizer, a sociedade, ninguém tinha dinheiro para nada. Se você tivesse $10, você estava rico. Então, muita gente conseguiu... Carros baratos. E como é que entrou as opções? Quando é que foi isso? A opção entrou, que era um dos capítulos da minha tese de mestrado de 87, que eu achava que o mundo ia se fechar em guerra comercial e eu acharia que eu deveria ter uma moeda única para liquidar os pagamentos. Não a moeda dólar, que eu tenho que fazer caixa para liquidar minha dívida externa. Exato. Então, opções. Eu tive o prazer de ter um orientador de tese que era consultor do Banco Central com 30 e poucos anos, era da Universidade de Madrid. E o outro era um especialista em opções. Eu falei, quando eu chegar no Brasil, vou escrever um livro sobre isso, porque não tem nada. O único livro que falava alguma coisa era do professor Otávio Bessada, que era de mercados futuros e opções, né? O John Hu não tinha? Nada. Então, quando eu lancei o meu livro, era com 286 páginas, 11 estratégias, patrocinada pela BVRJ, CBLC e o logotipo da Alip, que significa Harmonia, Liberdade e Paz, é o nome da minha editora. E quando eu coloquei esse livro, saiu na revista Exame como o mais vendido do Brasil, porque era muito didático, né? Eu estive no Bom Dia ao Brasil, o consultor que deu certo, aí foram na Cidade de Deus, filmaram a Cidade de Deus, e eu dando palestra para os jovens sobre educação, e participei desse circuito do Expo Money pelo Brasil várias vezes. Me lembro. Então esse trabalho de formiguinha, de levar o conhecimento, é isso. A edição, a segunda, a BMF patrocinou, o professor, e tinha até a logomarca da BMF. Então, eu estive no Congresso, Banco Central, dando palestras sobre derivativos. Então, esse trabalho não é de hoje. Então, uma vida inteira. Eu falo para os jovens hoje que estão entrando, hoje, para você ter ideia, ano passado eu vendi mais livros do que todos os 4 últimos anos. Aí a pergunta veio, por quê? Porque o investidor estava cansado de operações que ele ganha muito pouco, né? Então ele estava entrando num risco. E eu sempre alerto, a minha esposa fala, você dá aula para o pessoal no telefone, você não ganha nada com isso. Eu falei, mas eu acho que todos nós temos uma missão na vida. Então acho que o Senhor, a missão que Ele me deu não é ficar rico com opções, mas sim e transmitir o conhecimento, é compartilhar. Então é isso que eu digo para os jovens. Meu amigo, você tem que estudar. Você entraria eu sempre dou esse exemplo, você entraria no avião se o piloto anunciasse que tem 100 horas de voo? Não existe. Ninguém entra. Não. Então é a mesma coisa, você quer entrar em opções,
fez algumas operações, deu sorte, que sinal verde todo mundo ganha, não é isso? Claro. Bullish, todo mundo ganha. No bullish, né, o Rafa Trade mesmo já fala isso, né? É fácil. É fácil. Então, eu digo, você lê, por exemplo, no Expo Money, aquela imagem que o Michael Douglas fazia no filme dele de Tubarão, né? Isso, que o dinheiro nunca dorme, ele levantava o livro. Eu faço isso desde 96 nos meus congressos. Mas só que os caras fazem a pergunta, vou ficar rico com esse calhamaço? Eu leio isso, aí eu paro, penso e digo o seguinte, lê de novo. Mais outra vez. Várias vezes, né? Várias vezes. Muito importante. Eu até digo que eu já falei que opções, um contrato de direitos e obrigações milhares de vezes. Acho que o senhor também já explicou o que é milhares de vezes. E a gente vai introspectando, entendendo cada vez mais. Vamos dar uma olhada no livro? Ok. Vamos dar uma olhada no livro. Então, ó, o livro está aqui. Ele se chama Mercado de Opções, Conceitos e Estratégias. Dá uma olhada, o tamanho do livro. 1.160 páginas. Ficou bonito, parece o livro do Taleb, que é amarelo com verde, aquele Dynamic Head. Ficou muito bonito. Professor, nós vamos deixar o contato também depois, para quem quiser comprar o livro. Como é que ele é? São quantas estratégias que você descreve aqui? São 169. Então, o que é importante num livro desse? Ele é um manual, não é um livro simplesmente você consultar e jogar fora. Eu tenho amigos hoje, por exemplo, entra aqui na Faria Lima, qualquer desses bancos, corretora que eu visito, o pessoal tem uma primeira edição, pega na prateleira para me autografar. Eu vou em muita empresa de gestão, em muita asset, e eles hoje estão dando valor para a biblioteca, então a biblioteca fica ou na sala de reunião, ou nos corredores, e eu sempre vejo uma edição. Então, aí eles pedem para autografar. Eu digo o seguinte, o livro é dividido em duas partes, a parte conceitual e a parte, vamos dizer, eu chamo de operacional. Porque em nenhum canto do mundo, eu te dou um exemplo, operações riskless, que é risco zero. Aí pergunta, aonde tem isso? Então, eu estava com o livro pronto, mas eu tinha mandado para os Estados Unidos e para a Inglaterra a pergunta para amigos se eles poderiam checar as operações. Qual é o problema? Que os caras não querem abrir, não querem explicar e cobram. Aí eu digo, mas meu papel não é esse. Desde que eu lancei o primeiro livro, disseram, você está dando o pulo do gato. Porque você montar a estratégia, existem pessoas que têm facilidade de entender um conceito. Exato. Outros têm facilidade de entender um gráfico. Exato. Tá certo? Então um é mais visual e o outro é mais... Aí você tem que saber conjugar isso. Exato. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, defina uma estratégia, quando usa, quando ganha, quando perde. Claro. Uma boleta, montagem da estratégia. O que é? É a boleta dela. Eu vi. Você viu? Claro, então, eu fiz o prefácio. Monta a boleta. Então, depois você explica ali o PL. No PL, aí, qual é a grande questão? Quando você monta estratégia calendário diagonal spread, você está usando vencimentos diferentes. Ao usar vencimentos diferentes, você tem que ter o Black-Scholes na ponta de cada variação do preço à vista. Eu estava falando isso hoje para o Valério, como o risco de segunda ordem aumenta enormemente quando você coloca um vencimento adicional, né? É terrível. Então, você para fazer um simulador ou uma planilha, qual é o problema? É quando você recebe o DDE, você quer mudar a fórmula, babou a tua planilha. Você tirou a fórmula, você não consegue mais nada. Então, quando você monta estratégias que fogem do tradicional, que é vencimento a vencimento normal, fica fácil você montar uma planilha, acompanhando no livro. Exato. Mas quando você monta vencimento diferente, aí você tem que ter o Black-Scholes. Por quê? O vencimento curto, qual é a sacada na diagonal e calendário spread? É você zerar a primeira, rolar para o próximo. Então você bota 120 dias, 30, aí você diminui para 90, 90, 60 e você vai ganhando. Nos Estados Unidos fazem muito esse tipo de operação. Aqui no Brasil, por causa da liquidez, é só você operar no curtinho, então você não consegue. Mas eu coloquei o livro, por quê? Esse livro aqui não é só para o mercado brasileiro. É para fora. Isso, você sabe que eu estou agora produzindo ele em inglês e para o mandarim. Então, vou colocar lá fora e o pessoal usa. Essa metade das estratégias na parte operacional, então, tem o beabá. Long call, short call, começa no simples. Tá? E então, tem que ser. Porque aí você vai começar a enxergar essas curvas do mais simples para o mais complexo e fica natural essa evolução do aprendizado. O curso é feito dessa maneira também, em camadas, né? É assim que funciona. Que eu não adianto eu chegar para um long buster. Ouvi falar um buster. O que é buster? É um salto. Então é a mesma coisa se você pegar um cover call, um lançamento coberto, e de repente você enfia um vencimento entre os dois.
a que você acelera essa subida. Esse é o Buster. Exato. Então, eu tenho isso no meu livro. E a sacada das estratégias risco zero, qual que eu acho que vai fomentar muito o mercado de ações brasileiro, é que você vai usar muito o ativo para comprar ou para vender. Então, no momento que eu coloco, aí que entra o pulo do gato, é calibrar esse ativo. Então, eu estou com uma Petrobras, uma Vale, uma JBS na vida, na minha carteira, está tomando prejuízo. Então, esse gap, eu coloco ele na minha estratégia. Ao fazer isso, por exemplo, um long straddle, ele salta. O long straddle é um Vzinho, né? Então, esse V, que é essa parte de perda máxima, ela passa para a parte de cima do gráfico, ela torna-se um retorno mínimo. Então, essa como outras, long collar, short collar. A gente está estudando essas coisas e acho que a gente pode até fazer uma proposta para os alunos. Eu e o Juscelino, nós vamos colocar a lista das estratégias. Não vamos abrir o livro, nada. Vamos dizer, ó, a lista é tal. E aí a galera vai comprar o livro, é claro, mas aí a gente vai eleger no nosso grupo, que tem quase 2.000 pessoas lá, quais são as 3 ou 4 que eles têm mais vontade de aprender, ou é o Buster, ou é o Diagonal, e aí nós vamos fazer uma entrevista, os dois, um bate-papo, e vamos contar um pouquinho para dar um flavor aí de como é que é o livro. Que tal? Não. Gente, o que vocês acham desse papo? A gente tinha que ter pelo menos mais 2 horas de conversa. Não, tem muita coisa. Esses próximos dias a gente vai conversar bastante, vamos gravar outros vídeos, acompanhem no canal, acompanhem no grupo fechado, tentem entrar no grupo do WhatsApp. Comprem o livro, precisa ter isso na cabeceira para olhar, para tirar dúvida, para entender um pouco mais. Então, professor, muito obrigado. Um prazer estar com o senhor aqui. Foi ótimo. E o professor vai estar com a gente bastante no nosso canal, contando essas histórias todas antigas. Tem muitas histórias. Muitas histórias legais, muitas estratégias. Então, seja bem-vindo e ótimo. Muito obrigado. Okay. Pode falar, professor. Eu quero agradecer a você, claro. Ao Valério também, que o Valério é o outro que fomentou bastante a divulgação do meu livro, e deixar o meu site, né, luizmauricio119@gmail.com. A pessoa pode entrar lá, tem vários posts que eu coloco no Facebook. Luiz Maurício 119@gmail.com. 119@gmail.com. Esse é meu e-mail. E o meu site é luizmauricio119.vixsite, o Vix, né? VX. VX, site.com/alip, com H e P mudo. Basta entrar. Ou coloca meu nome na internet. A gente vai colocar na aula embaixo. Tá ótimo. Links, tá bom? Mais uma Professor, vez. mais uma vez, muito obrigado. Gente, valeu. Acompanhe as outras entrevistas, veja as outras aulas e não deixe de acompanhar o professor Luiz Maurício nas redes sociais, comprar o livro e daqui a pouco tem outra aula. Tá bom? Um abração e tudo de bom. Valeu, obrigado.